bem-vindos a mais um episódio do nosso PodMeb. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito interessante e muito relevante para essa geração de hoje, né? Para todo mundo aí que está envolvido numa vida tão acelerada, né? Tendo que gerenciar aí tantas coisas, tantas emoções, tantas tarefas, tantas atividades, trabalho, igreja, ministério. Então hoje nós vamos falar sobre saúde e equilíbrio emocional. E para debater um pouquinho sobre esse tema, falar um pouquinho sobre esse assunto, nós estamos aqui com a pastora e doutora Laís. Tudo bem, pastora? Tudo Seja bem. Bem-vinda. Obrigado. Ela é membro ali, pastora da nossa missão evangélica Betel. Meb Fernão Dias. Meb Fernão Dias. Isso, amém. fica perto do centro de Esmeraldas ali. Sim, coordenada pelo bispo Daniel. E ela é a nossa convidada de hoje para nós falarmos um pouquinho desse assunto, né, pastor? Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí sobre sua experiência. Se apresente, fica à vontade. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado por todos, né, que vão estar assistindo, que estão assistindo. É muito bom estar aqui com vocês. Eu me chamo Laís, sou psicanalista, sou pastora, mãe de 3 filhos e agora estou gestando a Laísa. Está vindo aí uma menininha. Graças a Deus, né? É muito bom. E sou casada, tenho 36 anos, pastorei uma igreja, amo ajudar pessoas, né? É uma área que eu gosto muito, que é sobre saúde emocional, sobre saúde mental. É uma área que é minha paixão mesmo, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero contribuir essa noite, né, na vida das pessoas que estão nos assistindo. Sim. Né? E estou muito feliz. Isso aí, nós também estamos muito felizes e eu tenho certeza que, com certeza, vai ser muito edificante tudo que nós vamos falar aqui, né? Bom, e para começar, vamos tentar definir aqui um pouquinho, né? Quando a gente fala de saúde emocional, equilíbrio emocional, só para o nosso público, nossos espectadores, nossos ouvintes que estão nos assistindo agora, acompanhando, como que a gente poderia definir aí saúde emocional, ter equilíbrio emocional? Quais são as palavras chaves aí para a gente entender um pouquinho sobre o que seria isso? Veja bem, saúde emocional fala muito da questão de gerenciar as nossas emoções, de saber administrá-las. Primeiro a gente precisa saber que as emoções elas são automáticas, né? Nós não controlamos as nossas emoções, nós administramos as nossas emoções. Então a saúde mental, a saúde emocional, né, melhor dizendo, é um bem-estar onde a pessoa ela consegue, ela cria habilidades para gerenciar suas emoções, né, através de um processo terapêutico, de uma abordagem terapêutica, né, de um autoconhecimento. Sim. Então ela tem uma vida de bem-estar, né, através desse gerenciamento. Porque como as emoções elas são automáticas, eu preciso entender que eu preciso controlar a permanência ou o comportamento que vem através daquela emoção. Por exemplo, eu estou com raiva. É automático, eu estou com raiva. Mas eu posso gerenciar como eu vou lidar ou me comportar com aquela raiva. Se eu vou gritar, se eu vou espernear ou se simplesmente eu vou respirar. E aí entra a questão da saúde emocional. Que legal, muito legal. Eu achei muito interessante porque eu acho assim que de forma inconsciente eu mesma tinha essa ideia de que a gente tem certo controle pelo que a gente sente ou que a gente deixa de sentir, né? E ouvir você falando assim me fez lembrar inclusive dos meus filhos, né? Por exemplo, o mais velho que está com 4 aninhos, às vezes a gente vivencia períodos desafiadores assim para controlar a raiva, a frustração, e às vezes eu fico querendo ensinar para ele como ele deve agir e eu encontro que dentro de mim mesma, nem eu aprendi a lidar com certas emoções, certos sentimentos que vêm dentro de mim. Então, como que eu vou ensinar ali o meu filho de 4 aninhos a lidar com aquilo? E outra coisa interessante também é que eu me lembrei de um desenho, que eu não vou citar aqui o nome, mas você vai saber qual que tem os bonequinhos ali na mente da pessoa. E é legal que um dos bonequinhos, ela realmente é a administradora, porque ela fica
olha, se prepara, tristeza, que agora é hora de você entrar ali com tal proporção. Raiva, se prepara, que agora você vai ativar aí, mas se controla. Então, é muito legal, acho que a palavra-chave é isso, esse gerenciamento das emoções, né? Essa administração. Esse filme é Divertidamente. Isso. É um filme totalmente voltado para essa questão da psicologia mesmo. Dá um entendimento, né? Sim. Inclusive, para os meus pacientes que são infantis, né? Crianças, né? Quando eu vou com essa abordagem, eu vou com essa abordagem de filme para que ela possa entender, interpretar melhor essa questão da emoção. Porque realmente aqueles personagens, eles vivem em nós, nas nossas emoções, e eles têm a sua importância, cada um deles tem a sua importância e tem a forma que deve ser gerenciado ou administrado, né? Assim, não controlado, mas administrado por nós, através desse autoconhecimento. Então, o ponto-chave dessa saúde emocional é o autoconhecimento. E esse autoconhecimento vem através de realmente um momento para se ouvir, né? E dentro de uma abordagem terapêutica, provavelmente a pessoa vai conseguir esse momento de se ouvir, de se entender melhor, né? E aí acaba conseguindo esse equilíbrio aí emocional tão buscado. Muito legal, muito legal. E por que é importante, assim? O que a gente poderia falar? Olha, é importante vocês cuidarem das emoções de vocês, porque quais são as consequências se a pessoa ela não der atenção a isso? Às vezes, tem pessoas que já até perceberam, assim, que elas têm um certo descontrole de determinados sentimentos, de determinados pensamentos, mas fica naquela coisa de, eu não acredito em terapia, eu não acredito em psicólogo, em psicanalista, eu não acredito muito nisso, pra mim isso não dá certo. Eu já ouvi isso de pessoas que eu acompanhei, assim. E você via que era um caso que a pessoa realmente precisava de ajuda para conseguir administrar certos pensamentos, certos sentimentos, mas ela não punha fé. Então, o que a gente poderia dizer, assim, para quem está nos ouvindo? Olha, é importante cuidar das emoções, porque senão vai acontecer isso. O que a gente poderia falar para esse pessoal? Veja bem, é tão importante falar disso para que haja um entendimento de que se o meu corpo, se eu não falo, o meu corpo fala. E é daí que vem as doenças psicossomáticas, né? Sim. Quando eu me calo, o meu corpo vai falar. Daí vem a importância de se manter essa saúde emocional. Sim. Né? E como assim o corpo vai falar? O que vários sintomas que podem acontecer, né? E aí a gente entra um pouco na questão da ansiedade, né? Que tem vários sintomas, taquicardia, sudorese, dores de cabeça constantes, pessoas que às vezes vão, né, buscar um atendimento no hospital, mas elas estão passando por uma crise de ansiedade, elas estão passando por algo emocional e não biológico. Sim. Né? Então, o corpo ele vai falar aquilo que a boca não fala. Sim. Então, a partir do momento que a pessoa ela busca esse conhecimento, ela busca esse entendimento de que a saúde emocional é tão importante quanto cuidar da saúde física, né? Eu gosto muito de um versículo que, inclusive, eu vou estar falando dele aqui. Um versículo bíblico, né? Quando a gente fala de Bíblia, para a gente entender a importância disso, que o próprio Senhor ele falou que o Senhor, né? Que o Deus de paz te santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Então eu preciso entender que esse tripé ele precisa estar em funcionabilidade para que haja de fato uma vida em potencial, uma vida em plenitude, né? Então a pessoa ela pode estar sentindo vários sintomas que são de fundo emocional, né? Eu falei alguns aqui, mas são vários: náuseas, disfunções no intestino. Sim. Então são várias coisas que podem acontecer a alguém que não dá essa atenção necessária para as suas emoções. Sim, eu conheço uma pessoa que ela sofre de fibromialgia. E a fibromialgia é uma doença, assim, totalmente emocional. Justamente. Então, se você tiver ali picos, acontecimentos que vão desencadear talvez uma cascata ali de emoções dentro de você,
isso se transforma em sintomas da fibromialgia, que são as dores ali nas articulações, o que para uma pessoa é uma dor comum, para aquela que tem fibromialgia é 10 vezes maior, vamos dizer assim. Exatamente. Então, realmente é muito sério. E mesmo sendo muito sério, muito importante, existe ainda aquela coisa de que é um tabu, né? Muitas pessoas não colocam fé, acham que é frescura. Você já se deparou com casos assim? Já teve alguma experiência que te marcou de alguém que você via que realmente precisava ali de ajuda, mas ela não punha fé, não acreditava? Eu mesmo sou uma dessas pessoas, né? Que outrora, outrora eu não tinha o entendimento que hoje eu tenho, né, em relação ao emocional, por conta dessa questão de tabu até mesmo dentro da própria igreja, Sim. né? Que eu tenho que lidar com isso de uma forma espiritual, orando, jejuando, Sim. quando na realidade eu preciso buscar uma ajuda profissional, né? Assim como nós buscamos uma ajuda profissional quando estamos com alguma dor no peito ou com alguma dor em algum lugar do nosso físico, estamos com muita dor de cabeça ou alguma coisa, nós vamos correndo ali buscar um atendimento. O emocional é da mesma forma, só que este tabu que foi criado faz com que a pessoa pense assim, é frescura, vai passar, eu vou orar que vai passar, eu vou me manter aqui sem buscar uma ajuda profissional que vai dar tudo certo, eu sou forte o suficiente para conseguir vencer isso. E às vezes não é dessa forma. Sim. Né? Então é muito importante buscar essa ajuda. Sim. Né? Não, e é legal que se a gente for parar para pensar, a própria palavra é oração, né? É oração, né? Então não é apenas uma petição que você vai levar para Deus, mas mediante a fé, aquilo que você crê, que você acredita, você precisa ter uma ação, né? E você falou algo muito interessante, que no meio cristão, né? Não apenas no meio cristão, vou dizer assim, no meio religioso, né? Não é só os crentes, mas talvez os cristãos, católicos, né? Existe muito ainda essa questão de tabu. A gente estava até comentando aqui, antes de iniciar a gravação, de histórias de pessoas que às vezes estavam ali com problemas realmente emocionais, doenças realmente emocionais, e eram aconselhadas a investiga aí na sua vida que tem algum pecado oculto. Você precisa descobrir algum pecado que, se você está passando por essa situação, essa tristeza, essa angústia, isso é seta do inimigo, isso é seta do maligno, isso aí é alguma legalidade. Alguma legalidade que você deu, alguma brecha, investiga isso aí. Então acaba que a religião, ela impôs, né? Ela trouxe esse tabu aí para as pessoas, né? E hoje a gente vê um movimento reverso, né? Dos profissionais da área, que também são cristãos, assim como você, né? Pastora cristã, cuida ali de uma igreja, cuida de pessoas e também é formada aí na área da psicanálise, tentando incutir na cabeça das pessoas o quão é importante cuidar, né, da saúde emocional. Justamente. E nós podemos ver o quão perigoso isso é quando existe esse tabu. Sim. Né? E a pessoa, ela vai reprimir as suas emoções. Sim. Pelo fato de que, se eu falo, vão achar que eu estou em pecado. Se eu me expor, né, de alguma forma, pode achar que é uma legalidade que eu dei. E aí essa pessoa, ela reprime suas emoções. E daí nós vamos ver índices de pastores, líderes, até mesmo cristãos, pessoas que elas estão no mais profundo lugar de angústia, pelo fato de que hoje existe ainda, em alguns momentos, esse tabu. Sim. Essa questão, né, que foi levantada aqui, de pensar que é uma legalidade. Sim. De pensar que é pecado. Sim. Né? De que a pessoa está pecando de alguma forma. Ou está sendo fraca. Ou está sendo fraca, justamente. Né? Eu tive uma experiência com isso também, uma certa vez, que uma pessoa me falou, uma pessoa cristã me falou: olha, você não pode chorar. Você não pode chorar porque você é obreira. Na época, né, eu estava servindo como obreira na casa do Senhor, e você não pode chorar, você é obreira.
E aquilo, eu fui para casa, eu retive aquela emoção, aquela dor, aquela angústia que eu estava sentindo, porque eu pensei, aqui eu preciso ser super-herói, e não é assim, né? É claro que nós não vamos expor para qualquer pessoa por aí as nossas dores, mas elas são necessárias, serem acolhidas por pessoas que entendam, né, essa dor e que de alguma forma vai contribuir, né, para que você possa estar melhor. Então, assim, é por isso que eu amo o que eu faço, justamente pelo fato de poder contribuir para a quebra desse tabu dentro do meio religioso, né, para que essas pessoas possam entender, possam ser acolhidas e possam conseguir gerenciar suas emoções ao ponto de entender: o Senhor quer que você viva em plenitude em tudo, não apenas espiritualmente, mas corpo, alma e espírito. Sim, muito bom, pastora. Pegando esse gancho aí dos seus comentários, né, vamos falar um pouquinho sobre vida espiritual e saúde mental. Ouvindo você falar, né, isso aí, olha, essa situação, essa experiência que você passou, olha, você é obreira, você não pode chorar, né? E aí você acabou reprimindo ali aquelas emoções, os pensamentos. Eu ouvi uma frase muito interessante na semana passada, um pastor pregando, e ele falou assim: olha, você não precisa morrer pela igreja, porque Jesus já morreu por ela. Então você não precisa sacrificar a sua vida ao ponto de entregar a sua vida, de morrer pela igreja, né? Pelo templo, pelos membros, pelas pessoas, pelo ministério, porque Jesus já morreu pela igreja, a igreja é dele, né? E eu vejo assim que hoje nós temos muitos exemplos e muitos casos de pastores, de líderes que possuem emoções doentes e não sabem lidar com isso. Vivendo esgotamento emocional. Esgotamento emocional. Então, assim, como lidar com essa situação? Uma igreja que tem talvez um pastor ali que não está emocionalmente equilibrado, que não tem ali condições, talvez se sentindo cansado, né? Você chega para conversar com o pastor está em tempo de te entregar a chave da igreja e de falar: eu não aguento mais, eu estou me sentindo esgotado. O que dizer para essas pessoas? E se existe, pastor, tem depressão? Líder de ministério tem depressão? Mesmo sendo crente, mesmo lendo a Bíblia, tendo vida de jejum, de oração, tem depressão? Existe pastor com depressão? Com certeza. E os índices são altíssimos. E às vezes assustadores. E como eu disse no nosso bate-papo antes, silencioso demais. Sim. Né? Devido a essa questão desse tabu, aí fica bem que silencioso essa questão, mas nós temos muitos índices de pastores com depressão profunda e esgotamento emocional, né? A palavra também seria o esgotamento emocional. A igreja, ela precisa acolher, né? Ajudar, contribuir com esse pastor, porque essa sobrecarga emocional tanto parte, às vezes, de uma congregação que de repente não entendeu esse esgotamento do pastor, tanto quanto o pastor que pensa que ele precisa ser o super-herói do lugar, que ele não tem que tirar um momento de lazer com a família, que ele não consegue lidar com o não, né? A gente falou de gerenciamento de emoções, dessa questão do autoconhecimento. Uma coisa que eu vejo muito no consultório é pessoas que não conseguem lidar, não conseguem falar não. Não, eu não posso, não, hoje eu não vou, não, hoje eu não consigo. E aí essa pessoa diz sim para tudo e entra num estado de esgotamento emocional e, consequentemente, a sua vida espiritual ela vai refletir o seu emocional. Isso é fato. Vamos entender aí que nós somos como um banquinho de 3 pés: biológico, espiritual e emocional. Sim. Se esse banquinho que tem os 3 pezinhos, algum pezinho ele tá quebrado, aconteceu alguma coisa com ele, a funcionalidade dos outros, do banquinho vai ficar comprometido. Então a gente precisa entender que a parte espiritual está totalmente ligada ao emocional, que também está ligada ao biológico.
Então, o meu corpo, a minha alma, que são o centro das minhas emoções, e o meu espiritual estão ligados. Sim. Então, um pastor que ele não está bem emocionalmente, consequentemente, espiritualmente, ele também não vai estar. Sim. E aí ele precisa ter esse entendimento que ele precisa buscar ajuda. Às vezes o pastor, ele é muito... as pessoas chegam muito até ele para pedir ajuda, mas normalmente ele não tem alguém que ele possa pedir ajuda. Isso acontece muito. Né? Então ele tem muitas pessoas que de repente são amigos ali, que estão ali com ele, que dão um abraço, mas não tem um amigo que acolha de fato as suas emoções ao ponto dele conseguir falar Sim. de tudo que está dentro dele, conseguir expor, né, vamos dizer Sim. assim, de fato as emoções, porque às vezes tem medo de ser julgado por isso, às vezes tem medo do que possa consequentemente ser falado a respeito dele. Então a gente precisa sempre de ter alguém, pastora Débora, que a gente possa expor de fato as nossas fragilidades. Sim. Né? Nós como pastores, líderes religiosos, pessoas em si, nós precisamos ter pessoas que acolham as nossas fragilidades. Eu gosto muito de ter na minha mesa pessoas que tenham esse nível de relacionamento comigo. Né? Eu sei que são poucos, não são inúmeros, mas você ter alguém que possa te acolher na sua vulnerabilidade, na sua fragilidade, sem te expor, sem expor a sua liderança ou a sua autoridade como pastor. Sim. Isso é muito importante. Sim, muito com importante. certeza, muito bom. E assim, se a gente fosse trazer para a luz da Bíblia, hoje a gente poderia dizer que a Bíblia nos dá alguns exemplos de pessoas ou de situações que a gente conseguiria enxergar um pouquinho dessa questão de Deus se preocupa, sim, com que a gente cuide das nossas emoções, porque eu vejo que Ele se preocupa. Sim. Né? É igual você comentou, né? Pastores com esgotamento emocional porque não conseguem descansar, não conseguem parar para descansar. Né? E uma frase interessante que eu já ouvi também é que se descansar fosse fácil, não seria mandamento. Né? E as pessoas, elas precisam assim se organizar para ter esse momento de descanso. Né? E outra frase também que a hora que você estava falando, que é algo que eu carrego assim no meu coração, nem lembro onde que eu vi, eu sei que eu vi isso já há muitos anos, que diz assim: aprenda a descansar ao invés de desistir. Às vezes a pessoa, ela está querendo desistir de tudo, ela está querendo desistir da liderança, ela está querendo desistir do ministério, mas pode ser que naquele momento tudo que ela precisa é um descanso. Justamente. É umas férias, é um tempinho um pouquinho distante com a família, com os filhos, fazer um passeio legal, ir para um lugar onde ela vai poder relaxar, descansar a cabeça, e ela vai voltar renovada com aquele pique para continuar ali na obra. Mas aí, ao invés das pessoas buscarem o descanso, elas acabam pensando em desistir e parar no meio do caminho. Existem exemplos na Bíblia que a gente poderia ilustrar um pouquinho algumas situações dentro desse sentido assim de saúde emocional? Veja bem, você falou algo importante aí, dessa questão de não desistir e descansar. Sim. Nós vamos ver isso em Esaú, por exemplo, que foi para o campo, né? E ali Jacó pediu a sua primogenitura, sabia que ele estava vindo do campo e ele estava o quê? Cansado. Sim. Ele estava com fome, ele estava cansado. E aí usa daquele momento, né, para pegar dele ali, né, a primogenitura. Mas trazendo isso, essa questão de esgotamento, essa questão de cansaço, de desistir, acontece muito. Às vezes a pessoa ela não quer desistir, ela precisa simplesmente de descansar e ela não tira esse momento. Né, falando sobre essa questão do quanto o Senhor se importa, o quanto o nosso Deus se importa com essa questão da saúde emocional. Nós podemos ver isso, né, de pessoas com esse esgotamento através da vida de Elias também, né, o ministério de Elias, da vida de Elias. Elias se encontrava num momento de um cansaço espiritual e físico extremo, né, e ele chega a pedir a morte. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas a Bíblia não fala sobre depressão.
De repente não fala diretamente, né? Mas você vai ver inúmeros profetas, né? Dentro dos Salmos mesmo, dos Salmos de Davi e sobre o próprio Elias, o profeta Elias, nós vamos ver que o estado dele é um estado de depressão, sim. Né? Porque a depressão é uma extrema tristeza, né? Nós temos a tristeza normal, que é uma emoção. De repente, um dia nós estamos tristes por alguma coisa e tudo bem. Mas a depressão é quando é passado aí 15 dias a pessoa continua triste, perda do prazer, né, de fazer as coisas, perda de energia. Então, quando você vai olhar, discorrer a história de Elias, é justamente o que estava acontecendo com ele. Sim. Ele perdeu a energia, ele se prostrou. Sim. Né? E o que ele pediu? Ele pediu a morte. Quis desistir. Quis desistir, exatamente. E eu vejo o quanto Deus ele se importa com a nossa saúde emocional. Deus em nenhum momento chegou para Elias e falou: Elias, que frescura. Elias, vamos, meu filho. Não. Então você tá louco pedir a morte? Justamente. Olha o tanto de coisa que ainda tem para você fazer. Eu tô esperando muito de você. A gente acha que Deus está esperando muito de nós, né? Deus não espera muito de nós. Ele quer obediência, devoção, amar Ele de todo o coração, de toda a alma, seguir os mandamentos. Justamente. E a gente acha que Ele quer obras, atitudes, ações. E eu acho lindo que Deus ele chega para Elias tratando do biológico de Elias. Sim. Come e bebe. Isso. E Descansa, come e bebe. E aí a Bíblia vai falar que o anjo voltou pela segunda vez, ou seja, não houve uma pressão para que Elias saísse daquele estado, mas houve um acolhimento do próprio Deus em relação ao estado de Elias. Isso é lindo demais. É lindo mesmo, né? E a Bíblia vai falar em vários versículos sobre isso, né? Igual eu te falei, eu gosto muito, igual eu falei com todos, eu gosto muito de um versículo que está em 1 Tessalonicenses 5, 23, que o Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo. E é muito interessante algo que o apóstolo Josué sempre comenta aqui na missão, em reunião de liderança, ou até mesmo nas pregações, em algumas pregações que ele faz, que a obra de Deus não deve ser algo pesado, né? Então, ele mesmo veio de um histórico de participar quando ele era ali criança, de ver os pais dele participando ali de reunião de pastores, que os pastores saíam desmaiados, carregados, porque estavam realmente assim esgotados, entregando chave de igreja, era muita cobrança, né? Era algo muito pesado realmente para se fazer. E ele, por ter vivenciado isso no passado, ele trouxe para dentro da Missão Evangélica Betel uma visão diferente, né? De que as coisas do Senhor, elas são leves, a obra do Senhor é leve. A própria palavra de Deus fala que o fardo de Jesus é leve, né? Então, se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, olha só também, uma passagem aí não é normal, que mostra a importância, quanto Deus se importa com aquilo que nós estamos sentindo, né? Se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, venha até mim, me entregue seu fardo, porque o meu fardo, meu jugo é suave, é leve. Então, você líder, pastor, líder de ministério, você que talvez não é um líder, mas é um integrante, né? Ou de ministério de louvor, ou da parte de mídias, ou um diácono, ou um pastor auxiliar, um missionário auxiliar. Se você está se sentindo aí cansado, esgotado, tire um tempo, descanse, mas não desista, porque a obra do Senhor, ela é leve, né, pastor? Então, é muito importante a gente deixar isso aqui registrado, para que você possa refletir, né? E dentro ainda dessas falas de espiritualidade, eu separei aqui, pessoal, algumas frases de um livro de um psiquiatra cristão muito conhecido, que é o doutor Ismael Sobrinho. E eu queria, assim, que a gente comentasse um pouquinho sobre esses principais pontos que o livro dele traz. Então, eu vou soltar a frase e aí você fica à vontade para fazer um comentário dentro disso. Ele fala justamente sobre a psiquiatria e Jesus, né? Então, depois, se vocês tiverem interesse, vocês podem estar procurando aí nas redes sociais, né? Você indica? Muito. Eu também sigo ele há bastante tempo e eu acho ele uma referência, assim, para a nossa geração. Com certeza.
E ele vem falando justamente sobre isso, essa questão de ter uma espiritualidade não emocionalmente saudável, né? Como você mesmo disse aqui, e deu um exemplo maravilhoso do banquinho das 3 pernas, né? Se um das perninhas estiverem quebradas, o banquinho ele perde ali o equilíbrio, a proporção. Justamente. Da mesma forma, como você comentou, olha, a espiritualidade, ela tem que andar de mãos dadas ali com as emoções saudáveis, alma saudável, né? Então ele vem trazendo esses comentários, olha só. Uma espiritualidade não emocionalmente saudável tenta convencer você de que tudo é espiritual. Como assim, pastora? O que a gente poderia falar sobre isso? Então, é interessante essa fala, porque nós precisamos entender o seguinte: nós não precisamos espiritualizar tudo, embora tudo seja espiritual. Uau, isso aí. Né? Nós não precisamos espiritualizar tudo, mas entendemos que tudo parte de algo espiritual, e aí nós vamos falar da questão da queda do homem, né? Quando houve a queda lá no Jardim do Éden, que nós entendemos, né, toda essa questão bíblica, nós vamos entender que o homem ele não teve apenas uma ruptura no relacionamento com Deus, mas houve também uma disfuncionalidade em todos os aspectos, né? O homem passaria então pela morte, veio enfermidades. Então a queda ela trouxe uma piora em todas as questões, né? Entrando nisso na questão emocional. Então, por isso eu digo que não precisamos espiritualizar tudo, embora tudo seja espiritual. Mas nós precisamos ter esse entendimento. Peraí, isso é um fator biológico. O que acontece? Nós temos hormônios. Esses hormônios do nosso corpo, às vezes ele pode estar em queda em algum momento. Precisamos ir fazer um check-up para saber como que está, por exemplo, o dopamina. Vamos dizer, como que fala a palavra? Desequilibrados, obrigada. Desequilibrados para que venha aí uma questão de um medicamento, de uma vitamina, para poder ajudar o corpo a aumentar esse nível de hormônio. Então eu posso falar ou espiritualizar uma questão dessa? Não. É uma questão biológica que eu preciso tratar através de uma vitamina que eu preciso tomar ou de uma alimentação mais saudável, né? Então, são várias questões aí que entra dentro desse... Muito legal você ter falado disso. Realmente, assim, a alimentação, ela interfere muito, né? Muito. E a questão também da atividade física. Né? Às vezes, se você tem um estilo de vida totalmente sedentário, você se alimenta mal, a chance de você desenvolver ali um transtorno emocional é maior. Muito maior. Não é? Pastora, muito maior. Né? Então, uma das formas de se ter uma saúde, um equilíbrio emocional é esse tripé, vamos dizer assim, né? De nutrição, né? Atividade física. E descanso, tempo, né? Isso aí, descanso. Olha só, gente, isso é muito sério. Olha né? aí o tripé. Não adianta fazer terapia e se alimentar mal e ter um estilo de vida sedentário. Justamente. Né? Justamente. E não adianta também ter uma alimentação toda controlada, a atividade física em dia, mas você não ter a sua terapia ali para te ajudar nesse gerenciamento das suas emoções, do que acontece dentro de você, no seu externo. Exatamente. Então tem que andar de mãos dadas. Tem que andar de mãos dadas. Muito bacana. Olha só, uma espiritualidade não emocionalmente saudável tenta levar você a ter uma vida fora da igreja e outra dentro dela. Você começa a viver personagens que têm que se adaptar a diferentes ambientes. Muito forte, né? Muito forte. E eu fico pensando assim, aquelas pessoas que são uma coisa dentro da igreja, chegou em casa, elas já são pessoas completamente diferentes. Né, o esposo, a esposa, seja o filho, a filha, né? Então são pessoas que quem vê aqui dentro de terno, de gravata, fala, nossa, aquele irmão é bênção demais, mas é uma pessoa com as emoções doentes. Justamente, isso me faz lembrar Naamã, né? Naamã, chefe do exército, uma posição ali de uma poder, posição honrosa.
né? Ninguém sabia a forma com que ele se encontrava por dentro. Trazendo isso para a questão das emoções, não é diferente, né? Às vezes se veste de uma capa, de uma forma, de um personagem, como foi falado aí, dentro da igreja, e fora da igreja está doente. E com certeza não é isso que o Senhor quer. Sim, né? Com certeza, com certeza. Olha só, uma espiritualidade não emocionalmente saudável impede você de expressar suas emoções. Você até comentou, né, que você mesmo já passou por essa situação de trabalhar como obreira, ter ali um momento de crise de choro e ser reprimida por conta disso. Justamente. É muito ruim porque você não consegue, você reprime, você não consegue expor, logo aquilo vai aumentando e você faz o que foi falado aí, veste um personagem. Você começa então a entender que para você ser espiritual, você precisa vestir um personagem dentro da igreja e fora da igreja outro. Né? E tem outro lado também, né, pastora? Aquelas igrejas que são muito ritualísticas, muito religiosas, vamos dizer assim, né? Jesus, ele não tem nada a ver com religião. Sim. Né? Jesus, ele é novidade de vida, né? Mas existem muitas igrejas cristãs religiosas, e aí as pessoas ali dentro, elas não podem rir, elas não podem brincar, o ambiente é totalmente assim de seriedade, e eu penso que Jesus, ele é uma pessoa alegre, né? Ele é a própria alegria, né? E para a gente levar a obra de Deus, as coisas de Deus com leveza, tem que ter alegria. E a gente vê que existem muitos locais, assim, né? Muitos templos, muitos ministérios em que as pessoas, elas realmente precisam ser ali sérias, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, aqui dentro você tem que seguir essa e essa regra. Então também tem um pouco a ver com isso, né? Aqui a gente tem uma turminha que gosta de uma bagunça, né? Acredito que lá na sua igreja também gosta de uma bagunça, de uma festa, de uma farra. E já foram várias vezes que a gente, assim, fazendo evangelismo, estando juntos em algum local, quando as pessoas sabiam que nós éramos crentes, cristãos, elas falavam: nossa, mas vocês são crentes? Não, mas nunca vi um crente brincando desse jeito, rindo desse jeito, né, se alegrando desse jeito, porque acaba que as pessoas têm essa ideia de essa seriedade extrema, essas emoções reprimidas. Né? Então tem um pouco desse lado também. Então uma espiritualidade não emocionalmente saudável impede você de expressar as suas emoções. Veja bem, a Bíblia, quando você discorre ela, você vai ver que Jesus, ele em nenhum momento reprimiu suas emoções. Sim. Né? Sim. Alegria, tristeza extrema, sim, né? Ali no Getsemane, né? Ele mesmo diz, ele mesmo fala a respeito disso. Então, nós precisamos entender que nós temos emoções, alegria, tristeza, dias bons, dias ruins, né? E não podemos reprimi-las, não. Sim. Essa repreensão, esse deixar as emoções reprimidas fazem com que a pessoa adoece. Sim, com certeza. A própria Traz ansiedade, né? Sim. A própria ansiedade, você lidar ali com uma pessoa ansiosa, e depois mais pra frente eu quero entrar um pouquinho nesse quesito de ansiedade, mas você virar pra pessoa ansiosa e falar: ih, fica tranquilo, você não é crente. Não, Deus vai cuidar aí desse problema, e não entender que a pessoa que é ansiosa, até mesmo o doutor Ismael Sobrinho, eu vi ele postando algo recentemente que ele falava assim: olha, Jesus sabe e ele entende que a sua ansiedade está fora do seu controle. Justamente. Então, psicologicamente falando ali, é algo que a pessoa não consegue controlar por si só. Você iniciou, né, o nosso debate dizendo isso: olha, as emoções, a gente não tem controle sobre as emoções. Justamente. Então Jesus entende, ele sabe. Né? Não precisa da gente carregar esse peso religioso em cima de nós, de que é frescura, para com isso. É falta de Deus. É falta de Deus. É falta de orar. Falta de orar, vai orar mais. Olha só, uma espiritualidade não emocionalmente saudável diz que você não deve ter tempo para lazer. É um pouquinho do que a gente comentou, né? Sobre a necessidade de descansar. Importantíssimo. Importantíssimo. Uma espiritualidade não emocionalmente saudável
em uma espiritualidade não emocionalmente saudável, você tem medo de ser julgado pela igreja. Logo, não existe liberdade para confessar suas dores e seus pecados à comunidade. Entra muito naquilo que eu falei, né, a respeito de você ter pessoas assertivas, que elas vão te acolher, que elas vão entender a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, sem apontar, sem julgamento. Isso é lindo, né? Você ter pessoas que têm esse entendimento, ter uma liderança saudável que tenha esse entendimento. Glória a Deus pela vida do apóstolo. Sim, glória a Deus mesmo. Para você ter líderes saudáveis ao ponto de entender isso, de ter essa compreensão, que eu posso expor, que eu não preciso me reprimir, que eu não preciso esconder, que eu vou ser tratada e acolhida. Isso é maravilhoso. A pessoa vai trazer a capa e colocar por cima da sua nudez. Justamente. E não deixar você ali nu, exposto para tudo e todos, né? Isso é muito lindo. É um presente de Deus, né? Então, que você possa pedir aí a Deus, falar, Deus me manda amigos assim, pessoas assim, e que nós possamos aprender a ser pessoas assim também. Porque às vezes um irmão vem compartilhar algo conosco, a gente já sai dali escandalizado e com 1000 pedras e não se coloca no lugar para tentar entender o porquê, de que forma eu posso ajudar, de que forma eu posso cobrir essa nudez, de que forma eu posso ser uma mão estendida, ao invés de alguém que vai apedrejar, né? Justamente. Você falou algo muito lindo aí, pastora. Essa questão de ser essa pessoa, né? Não apenas desejar uma pessoa assim, mas ser essa pessoa que vai acolher, que vai não expor, mas para ajudar. Sim. Isso é importante. Amém, muito bom. E olha só, o último que eu queria falar aqui, qualidade não emocionalmente saudável. Os líderes dizem que você precisa sempre da cobertura espiritual deles para se aproximar de Jesus. E acaba se tornando codependente de pessoas e sofre abusos espirituais diversos. Meu Deus. Você acha que existe isso de abuso espiritual? Pessoas que são ali manipuladas emocionalmente para fazer a obra, para participar de ministério, para ser obreiro? Com certeza, pastora, tem muito, né? Muita gente sofrendo com isso. Sim. E acaba que vem essa questão da sobrecarga, né? Sim, o esgotamento. Da sobrecarga sobre a pessoa, sobre as emoções, né? Da pessoa ali liderada, vamos dizer assim, né? Acaba que não usa da autoridade, mas de um autoritarismo, né? Sobre a pessoa para poder, vamos dizer, manipular a pessoa ao ponto de fazer exatamente o que quer. Né? Isso é muito sério, gente. Então tem que tomar muito cuidado, né? É aquilo que a gente tem falado aqui, essa questão da liderança saudável. O quão é importante nos nossos dias ter uma liderança saudável. Sim, com certeza. Né? E olha só, para você aí que não é membro da missão, se você estiver sofrendo esse nível de abuso espiritual, se você estiver buscando, Senhor, um local para você congregar, que tenha liderança saudável, pode vir para a Missão Evangélica Betel, né, pastora? Porque aqui nós temos ótimas referências, ótimos exemplos. O apóstolo ele também é formado em psicanálise, né? Mas muito antes disso ele sempre teve esse cuidado de abraçar, de ajudar, de apoiar. A pastora Laís, né, a pastora ali responsável pela igreja local e psicanalista. Então, isso faz muita diferença e eu tenho certeza que mesmo antes de ser psicanalista, você comentou do seu desejo de cuidar de pessoas, de realmente ter a mão estendida. Então, se talvez hoje você está vivendo essa situação de abuso espiritual, está em um local onde você se identificou aqui um pouquinho nisso que a gente falou, procure a missão, entre em contato conosco, que eu tenho certeza que você vai conseguir ser ajudado, vai conseguir ajuda, né, pastor? Com certeza. Isso aí. Bom, e a gente falou um pouquinho sobre ansiedade, né? Alguns tópicos atrás a gente comentou um pouquinho sobre ansiedade e eu queria que a gente discutisse um pouquinho sobre isso, porque é algo que eu vejo assim, que tem crescido muito, principalmente entre os jovens, adolescentes e até mesmo crianças. Né? E aí eu fiz algumas pesquisas por conta própria, mas se você tiver outros dados para agregar, outras informações para agregar à nossa conversa, você pode ficar à vontade. Eu encontrei
no site da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, alguns dados que diziam o seguinte: olha só, nos últimos 3 anos houve um aumento de 40% nos casos de ansiedade entre jovens. E quando a gente fala jovens, a gente está falando de uma faixa etária entre 10 e 17 anos, olha só. Imagina, né? Assustador, né? Assustador. 10 anos, para mim, é uma criança ainda, né? Uma criança ainda. E a ansiedade, ela ocupa o 8º lugar em doenças mais causadoras de lesões físicas e que levam as pessoas a procurarem ajuda, tratamento. 8º lugar. E a depressão, 9º lugar também em doenças causadoras de lesões físicas e que levam as pessoas a procurar tratamento. E a gente estava até comentando antes de iniciar o nosso debate que, sendo algo tão sério, tão presente, a gente acha que às vezes se fala tão pouco, tem pouquíssimas pessoas preparadas às vezes para lidar com jovens e adolescentes com crises de ansiedade, né? Você concorda comigo? Sim. Você também tem dessa forma? É uma faixa etária que eu gosto muito de atender, que é adolescentes e jovens. Gosto muito. Assim como mulheres também, né? Eu gosto muito de ter essa abordagem terapêutica com eles, para entender um pouco também essa questão dessas estatísticas assustadoras entre jovens, né? De 10 a 17 anos, isso é assustador, né? É fase escolar, né? Você imagina que dentro dessa faixa etária, se a criança, se o jovem, se o adolescente tem ali crises de ansiedade, afeta o desenvolvimento dele dentro de casa, com os pais, com a família, afeta na escola, porque imagina, os estudos, uma época de prova. Em todos os relacionamentos interpessoais afeta, né? Sim. Então isso é assustador, mas é necessário ter um conhecimento justamente ter esse entendimento dessas estatísticas para que a gente possa contribuir, né, para diminuir esse índice de alguma forma, né? É muito pouco falado, como você mesmo disse, né? Hoje, às vezes, é falado muito no Setembro Amarelo, no Janeiro Branco, mas isso é um assunto que precisa ser abordado em todo o tempo, né? E muito disso é acúmulo de muitas informações, né? Como a gente estava falando a respeito, né, desses dados, acúmulo de informações dentro de redes sociais, vem muito essa questão da comparação, né? Que hoje essa questão de ter uma rede social ampla, de ter muito acesso o tempo todo, você vê jovens o tempo todo tendo acesso às redes sociais, né? Se esgotando, né? De muitas informações dentro das redes. Comparação. Aí vem a comparação, né? Você falou sobre essa inteligência artificial, aonde entra essa questão da comparação, onde a pessoa se vê de uma forma que ela gostaria que ela fosse e às vezes não é a realidade. Entender isso também é muito importante para essa juventude, entender que nem tudo que está ali nas redes sociais de fato é real, né? Às vezes é muito menos real do que a gente imagina, é verdade, né? A minha mãe, quando ela completou as bodas dela de prata, 25 anos de casado, ela colocou uma placa nas bodas dela com várias fotos, né, da jornada dela e do meu pai. E só fotos felizes, né, sorrisos e aquelas fotos mais lindas. E aí ela escrevia aí embaixo assim, né, que... não vou saber falar a frase direitinho agora, mas era algo tipo assim, né, que foram os momentos tristes e de lágrimas que levaram uma foto feliz até a outra. Então as pessoas viam ali apenas as fotos com os sorrisos, mas entre uma foto e outra existia uma jornada de lágrimas, de situações tristes, de momentos difíceis. E a gente está numa geração, vivendo um tempo, em uma época que as pessoas não entendem isso. Elas acham que a realidade é o que está postado ali. Justamente. E se baseiam nisso, que é o mais perigoso. Tornam aquilo um padrão de vida, que é o mais perigoso. Né? Justamente. E é uma geração que às vezes é uma geração imediatista, que pensa que não houve um processo. Foi como, né, você falou a respeito da fotografia. Houve um processo de lágrimas até o sorriso. Né?
mas o que foi postado foi o sorriso, né? Então hoje eu vejo jovens, né, que buscam um corpo, por exemplo, perfeito, e aí é postado aquele corpo perfeito nas redes sociais, só que houve um processo por detrás daquilo ali, e aí entra a questão das crises de ansiedade, né? Isso é um dos fatores, tá? Sim. São vários, né? Sim, era isso São que eu ia te vários. perguntar, né? Além dessa questão de comparação, às vezes a pessoa nem é tanto assim de ficar De se rede. comparando, mas ainda assim existe ali algo que é um gatilho para essas crises, né? Sim, sim. São vários fatores, né? Essa questão da comparação, essa questão da pessoa, do jovem pensar que ele precisa dar conta de tudo o tempo todo, né? Às vezes uma cobrança dentro dessa questão da juventude também faz com que venha desencadear essa crise de ansiedade, né? Aquela coisa, né? Eu tenho que chegar nos 30, casado, Exatamente. com um ótimo emprego, um bom salário, um carro próprio, uma casa própria. Gente, quem já chegou aí nos 30, coloca aí nos comentários, joga a realidade aí pro pessoal. Pra quem estiver nessa onda aí, já caiu as escamas dos olhos rapidinho. Igual eu, quando eu tinha 15 anos, falava com a minha... Não, quando eu era mais nova, eu falava com a minha mãe que quando eu fizesse 15 anos, eu ia morar sozinha. Hoje eu fico pensando assim, gente, que loucura é essa que tinha na minha mente de achar que com 15 anos a pessoa tem capacidade de morar sozinha, né? Da mesma forma, E a eu juventude 30. já tem essa questão dos excessos, né? Daquela realidade. Dependência Nossa, total, eu já sei o que eu quero. justamente. E aí vem essa sobrecarga de informações, de pressão, de como tem que ser, de que forma tem que ser. Jovens, tá tudo bem. Sim, tá tudo bem. Eu ouvi uma frase da minha irmã semana passada, gostei muito, que ela falou sobre a questão da maturidade, né? Da experiência vivida ao longo dos anos. Sim. Né? Ela hoje está com quase 60 anos e ela fala que a maturidade trouxe para ela essa experiência de viver mais leve. Olha só. Quando nós somos mais jovens, a gente se pesa É demais. verdade. Não tem a leveza de entender, tudo tem o seu tempo determinado, né? E tem muitos jovens passando por crises por conta disso, por conta de outras pressões, pressão sociedade, pressão em casa, né? Situações familiares que refletem muito nessa questão das crises de ansiedade, né? Dentro da vida desses jovens, né? É muito importante quando a gente tem uma abordagem com jovens, entender o seio familiar em que ele se encontra, né, essa participação dos pais dentro do processo terapêutico, para a gente poder entender melhor como que está funcionando a mente, as emoções daquele jovem dentro de casa e fora de casa, nos seus relacionamentos interpessoais, né? E para nós, assim, que estamos de fora, né, quais são as orientações que você poderia dar, assim, para ajudar essas pessoas? Por exemplo, eu convivo com alguém que tem problemas com ansiedade. Como que eu posso ajudar? Sendo essa mão estendida, essa mão amiga, como que eu posso apoiar essa pessoa? Tem alguma dica, alguma atitude que talvez ajude a pessoa ali a se acalmar no momento de uma crise? O que você poderia aconselhar nesse sentido? Olha, acolher o sentimento da pessoa. No momento de uma crise de ansiedade, é muito importante a questão da respiração, né? Uma respiração mais ativa, uma respiração que ela consiga sentir mesmo seus pulmões. Então, tirar um momentinho ali com a pessoa, falar menos, não falar tanto, mas acolher mais, abraçar. Não ficar ali em cima, por exemplo, tá melhor? E aí, já Justamente, passou? isso piora a situação, né? A gente precisa entender que a ansiedade ela é algo normal, né? Do nosso corpo. Nós vamos fazer uma prova, a gente fica ansioso. Sim. Quando isso vira uma crise, um transtorno de ansiedade, é quando isso muda a minha rotina.
né? Quando isso traz, por exemplo, sintomas que vão mudar a minha rotina. Eu achei interessante aquela jornalista se eu não me engano, é da Globo. Hoje eu não sei onde que ela tá trabalhando, não sei se continua na Globo, eu esqueci o nome dela. Fátima Bernardes. Sim. Olha para você ver que interessante essa questão da crise de ansiedade, que às vezes a pessoa não sabe nem que ela está com crise. Ela relatou que ela estava passando por uma crise de labirintite durante os seus momentos de gravação. Sim. E aí todos os dias que ela ia gravar, ela sentia isso e ela estava, né, preocupada com essa questão da labirintite, estava tendo muita tontura, passando muito mal. Resumindo, ela foi descobrir, através de uma fala com uma pessoa, que não era uma crise de labirintite. Ela estava preocupada todas as vezes como ela iria gerenciar aquele momento ali de trabalho. Sim. E aquilo desencadeou nela uma crise de ansiedade que ela não estava entendendo que ela estava. E aí ela buscou ajuda, né? Então, às vezes a pessoa ela está com uma crise de ansiedade, ela mesmo não sabe o que está acontecendo. Eu vejo muitas pessoas buscando atendimento em hospitais porque está achando que está com algum problema cardíaco, ou estou morrendo, porque existem ataques de pânico, né? A crise de ansiedade, ela provoca esse ataque cardíaco, ela provoca essa sudorese, ela provoca esses ataques de pânico. Então, o melhor para ajudar uma pessoa em crise de ansiedade é acolher o momento dela. Sim. Falar menos, tentar fazer ela ter essa respiração mais ativa no momento, né? Acolher, estar perto, né? Para que ela possa entender, não, tem alguém aqui comigo, né? E buscar ajuda. Sim. Sempre é importante ressaltar para essa pessoa que ela precisa buscar ajuda. A ansiedade, ela não é frescura, a ansiedade não é falta de Deus, assim como a depressão também. Sim. É necessário uma ajuda terapêutica, é necessário entender os gatilhos que estão por detrás daquela crise de ansiedade, né? Então, para isso é necessário essa abordagem terapêutica, né? Igual, por exemplo, eu trabalho com a psicanálise. A psicanálise, com certeza o apóstolo já explicou aqui em algumas vezes, ela trabalha o inconsciente, né? É o mais profundo, é a pontinha do iceberg lá, o mais profundo, o íntimo, né? E é tão importante para esse autoconhecimento, para entender também esses gatilhos que vêm por detrás dessas crises. Porque nem todo problema é o problema. Às vezes existem outros problemas por detrás daquele problema que é levado para o consultório, né? Então é por isso que é importante falar para essa juventude, busque uma ajuda, cuidado com os excessos, né? Com os cobrança de si mesmo, de um padrão de beleza ou de um padrão ali exposto nas redes sociais. Status de vida. Igual você falou, eu preciso com 30 anos estar bem sucedida em tudo. Eu já tô com uma idade para casar e eu não casei ainda, e se cobra demais dentro daquilo. E aí são pessoas que, né, acabam tendo essas crises de ansiedade por conta dos excessos de passado ou de futuro, né? É verdade, muito bom. Pastora, a gente já está chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Acho que a gente poderia ficar a noite toda aqui falando sobre emoções, sobre sentimentos, né? Tanta coisa, tantas vertentes ainda que a gente pode ir aprofundando, né? Mas assim, para finalizar, primeiro você que nos ouviu até aqui, nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Né, queria te convidar a deixar aí o seu like, né, o seu joinha no nosso vídeo, na nossa conversa, compartilhar com um amigo, com uma amiga, com um pastor, um missionário, um obreiro, alguém que se identifica em algumas dessas situações que nós comentamos aqui. Eu tenho certeza que você vai estar sendo um canal de bênção na vida dessa pessoa, para estar ajudando ela, auxiliando ela. Uma forma de ajudar também é compartilhar informação. Verdade. Né? Com certeza. Informação é muito importante. E para fechar, assim, queria que você deixasse uma palavra,
né, para essas pessoas que estão nos acompanhando, os nossos ouvintes, nossos telespectadores, que talvez está vivendo aí uma situação de desequilíbrio aí nas emoções, nos sentimentos, não está conseguindo gerenciar ou administrar bem tantas coisas que têm acontecido aí na vida, às vezes dentro de casa, dentro da igreja, no ministério, no trabalho, na escola, na família, né? São tantas áreas, realmente são tantas coisas ali para a gente dar conta, seja mulheres, homens, pai, mãe, alguém solteiro, um jovem, um adolescente que está nos ouvindo. Qual seria a palavra final, assim, que você poderia deixar para que essa pessoa realmente se sinta despertada a procurar ajuda, ou talvez seguir firme, talvez já faça um tratamento, seguir firme no propósito que ela vai conseguir sair dessa? Queria que você compartilhasse uma mensagem para a gente finalizar nesse sentido. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a todos, agradecer a pastora, né, por estar aqui. E é muito importante ressaltar, pastora, a questão de se amar, né? Se acolher, se amar, cuidar de si mesmo, né? Falando de questão espiritual, líderes, né? Às vezes nós cuidamos de tanta gente e quando fala a nosso respeito, nós deixamos ali um pouco de lado. Então, busque ajuda, tire um tempo para descanso, tire um tempo para fazer uma atividade física, algo que você goste, algo que lhe traga prazer, né? Às vezes uma atividade fora, às vezes um piquenique com a família. Tire esse momento, saiba dizer não, é muito importante, né? Essa questão de gerenciar, de ter um equilíbrio nas emoções, é saber dizer não, hoje eu não posso, hoje eu não consigo, né? Viver essa leveza, estar leve, né? É sobre isso que nós falamos muito aqui, né? Não se sobrecarregar, não se esgotar. Busque ajuda, se você não consegue sozinho, busque ajuda terapêutica, busque ajuda de um profissional que possa te acolher, que possa entender suas emoções, que você possa expor sua situação e que você possa ser bem acolhido nesse lugar, né, de terapia, nesse lugar ali onde você vai ter um conhecimento de quem você vai se ouvir melhor, né? Então a palavra é essa: se ame e entenda, né? Vou bater nessa tecla de novo, sobre essa questão de que o Senhor quer que nós venhamos viver essa plenitude nessas 3 áreas: corpo, alma e espírito. É desejo de Deus isso. Amém. Muito bom. Gente, muito obrigada, pastora, que Deus abençoe. Continue aí te abençoando no ministério, na obra, na igreja, como esposa, como mãe, com essa princesinha que está por vir, e os outros 3 que já estão aí na caminhada. Que Ele te dê graça e força. E em breve a gente te convida para mais bate-papo aqui no Pode Ver. Vai ser um prazer. Tá bom? Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Não deixe de compartilhar, de curtir o nosso vídeo. E nos vemos no próximo episódio. Tchau.